E aí, galera, tudo bem? Pra quem não sabe, meu nome é Júlia Monique. Esse aqui é o primeiro podcast que a nossa juventude está fazendo. E eu gostaria de apresentar aqui os meus amigos que estão comigo aqui nesse podcast hoje. Pode começar aí, Pedro, falando seu nome, quando você tem. Fala aí, bem. Fala aí, amadas. Aqui é Henrico. E aí, tamo na paz e juntos. É isso aí. Oi, gente. Aqui é a Priscila. Estaremos aqui conversando sobre alguns assuntos importantes. Fala, galera. Aqui é Samuel. A gente tá aqui hoje e eu espero que o nome de Deus seja exaltado acima de tudo aqui hoje. Amém. Amém. Mas hoje nós estamos aqui aproveitando esse momento de quarentena, né? Esse momento que todos nós estamos em casa. Nós tivemos a grande ideia de fazer um podcast. E o que seria um podcast? Você explica pra gente, Pri? Bem, um podcast é uma conversa gravada em áudio e que está disponível. Mas não é uma conversa que a gente quer fazer de uma maneira mais informal, em que a gente pode estar compartilhando aqui nossas impressões, nossas opiniões sobre um assunto óbvio relacionado à vida cristã, né? Então a ideia é justamente que a gente esteja aqui conversando e espero que vocês gostem, espero que seja uma ideia, inclusive, que a gente possa fazer com outros assuntos no futuro. E nós estamos aqui em um tempo de crise, né? Um tempo em casa, em quarentena. E eu queria saber aí como é que vocês estão conseguindo lidar com essa quarentena. Vocês estão sendo produtivos ou só vendo série o dia inteiro? Porque eu tô conseguindo até ler bastante. Apesar de que eu consegui terminar uma série também que eu tava querendo muito terminar. Mas eu tô aproveitando bastante esse tempo pra eu conseguir ler, colocar minhas leituras em dia. E vocês, como é que vocês estão aí? Eu tô trabalhando ainda, então eu tô em home office. Só eu tenho notado que eles têm confinamento praticamente, né? Mesmo trabalhando em casa, mas tendo que ficar em casa. Comecei a me aproximar mais de pessoas que eram próximas a mim mesmo, mas agora sinto que tá mais próximo. Por exemplo, mesmo, eu já tava conversando com o Anderson há algum tempo, a gente começou a conversar sobre essa questão mesmo de se encontrar com Deus. Eu fiquei pensando, Deus, eu tenho um tempo agora que é totalmente meu e do Senhor e não tô conseguindo me conectar a esse ponto. Aí eu cheguei pra Anderson e conversei, e agora a gente começou a ler Romanos. Aí todo dia às 9 horas, a gente se encontra por telefone mesmo, a gente começa a conversar, a gente lê, dá cada um sua opinião, conversa também, bem podcast mesmo, e tem me trago muita felicidade, sabe? Aprendendo cada vez mais, uma pessoa muito sábia, e Deus tem usado muito a vida dele sobre mim, e está sendo muito legal. Menos trabalhar, mas é tudo bem. É isso aí. A minha quarentena também está sendo meio que home office também, eu também continuo trabalhando. E assim como o Pedro, eu também tenho tido essa oportunidade de estar mais conectada e mais próxima de pessoas que são do meu convívio já, mas às vezes pela correria, né, pela rotina que a gente não tem tanta proximidade. Isso é bom e isso é ruim, gente. Tem hora que é ruim também, porque tem hora que a gente dá uma vontade de sair, de ver outras pessoas, de respirar outras áreas. Mas é porque eu sou uma pessoa muito assim, eu gosto de sair. Mas eu tenho aprendido a conviver principalmente comigo mesma. É complexo isso, né? Tem hora que eu fico pensando, assim, com reflexões. Eu falo, gente, eu nem imaginava que eu era tão filosófica assim. Mas é um período muito legal, assim, nesse ponto, né? Óbvio que tem toda a ansiedade também que vem junto com essa ideia do coronavírus. Acho que principalmente a questão da incerteza, da gente não ter, assim, uma vacina ainda, não ter uma cura, não saber muito bem qual é o grupo que morre, qual é o grupo que recupera, porque a gente vê notícias desde pessoas jovens que pegam a doença, em 2-3 dias ficam ruins e acabam falecendo. Então isso também acaba nos perturbando às vezes. E eu tenho feito um exercício recente de evitar um pouco essas notícias negativas, porque senão a gente fica muito perturbado, de certa maneira, com esses acontecimentos. Então a minha estratégia está sendo mais ou menos nesse sentido. Realmente. E tem sido engraçado porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu prefiro ficar em casa, né? Eu acho que fora a escola, assim, o lugar que eu vou é na igreja mesmo. Só que agora que eu sou obrigada a ficar em casa, parece que eu quero sair, que eu quero ir ali no shopping, que eu quero pegar no corrimão, assim, subir de elevador. E é muito estranho, porque só porque a gente não pode fazer algo, agora a gente quer fazer isso, que é sair de casa, pelo menos no meu caso. Verdade. E eu ainda dou uma coisa pior. Quando eu saio, às vezes, para ir no supermercado, alguma coisa, porque você não pode tocar no rosto, né, gente? Meu rosto começa
começa a coçar. Porque a gente é assim, né? Verdade, viu? Só porque a gente não pode. Ai, gente. E você, Sam? Como tá a sua quarentena? Pra mim tem sido bacana exatamente por isso também. Eu tô tendo mais tempo pra investir em leitura da Bíblia. E tá sendo bom porque isso não é bom, mas tipo assim, eu tô com muita saudade dos amigos e tal, mas a gente consegue se comunicar através de videochamadas e tal. E nós temos sempre tirado um tempo ali pra investir na leitura bíblica e isso tá sendo bem proveitoso. Apesar que eu não tô aguentando mais ficar dentro de casa. Minha casa nunca esteve tão limpa a casa o dia todinho. Não tem nada pra fazer, mas... Realmente. Eu tenho que arrumar a cozinha todos os dias. Isso é triste. Tem os ônus e os bônus. Realmente. E para introduzir esse podcast, né, o tema que nós escolhemos, eu acho que foi um tema que veio acatar, principalmente nessa época, que é fé nos tempos de crise. E nós estamos meio que no meio de uma crise, né? Quando a gente pensa em fé, eu acho que a primeira coisa que eu me lembro é quando alguém pega e fala assim, você vê o vento? Isso é fé. Eu não vejo, mas eu sinto. E em termo prático, fé é exatamente isso, né? Você crer em algo que você não necessariamente precisa ver. E é assim que nós lidamos com Deus. Então, algumas pessoas acabam tendo uma resistência porque não veem a Deus. Então, acabam não tendo fé porque não é palpável. De fato, essa questão de ter fé, ela é algo que parece tão complexo, mas ao mesmo tempo eu acho que é algo muito natural do ser humano. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que não existe ninguém, é um pensamento meu, que não tenha fé. Talvez você não tenha fé em Deus, que é o que nós temos. Talvez algumas pessoas canalizem a fé delas para outras coisas. Talvez para ciência, talvez para o dinheiro, talvez até para elas mesmas, né, para as próprias forças delas. Mas eu acho difícil o homem não ter essa coisa, essa energia invisível, talvez. Acreditar em algo, mesmo que ele não consiga comprovar aquilo corretamente. E o que eu falo? Até a ciência. Por exemplo, eu já até comentei isso em algumas outras oportunidades. A ciência, ela cria várias e várias teorias, né? Inclusive, se a gente for pegar ao longo da história, não tô dizendo que a ciência é errada, muito pelo contrário, acho que ela traz muitas coisas positivas. Mas ela cria teorias, ela não cria verdades. E as pessoas, às vezes, consideram a ciência como se ela fosse Deus, né? Como se ela fosse, assim, a dona de toda a verdade, tudo vem dela. E é interessante observar agora que a gente está nesse momento em que a ciência está sendo exigida, né? Porque a partir do coronavírus, você passa a buscar vacina, você passa a buscar medicamentos, e a gente percebe claramente o quanto a ciência tem limitações. Porque por mais que ela tenha um método científico que é capaz de descobrir alguma cura, alguma coisa, ela exige testes, exige tempo, exige hipóteses, tudo que a gente não tá tendo agora nesse tempo de coronavírus. Então é até assim, meio, assim, a gente percebe um pouco, até pelos discursos, até o da OMS mesmo, que é a Organização Mundial de Saúde, como eles tentam manter uma certa fé, uma certa esperança, porque na verdade eles sabem que na prática eles vão arriscar buscar uma cura, eles estão com um discurso assim, a gente vai tentar criar uma vacina, a gente vai tentar arrumar um medicamento que funcione. Mas assim, são hipóteses, né? Eles não têm certeza de nada, porque a ciência não produz esse tipo de conhecimento, né? É algo interessante que Pri falou, é que ela acredita que mesmo pessoas que afirmam não creem em nada, elas creem em alguma coisa, creem em um ser superior. E eu estava olhando uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que essa pesquisa apontava para que o índice de cristãos estava caindo. Os Estados Unidos é um país de maioria cristã, né? E o índice de pessoas que acreditam em Deus estava caindo. Mas um dado importante dessa pesquisa, que me chamou muita atenção, é que entre aqueles que afirmavam não acreditar em Deus, no Deus cristão, mas 70% desse percentual de pessoas acreditavam na existência de um outro ser superior. Ou seja, isso me lembrou muito um texto em Romanos, em 1 Romanos, a partir do 18, a partir do versículo 18, em que Paulo afirma que Deus, ele se manifesta para todas as pessoas, que por meio da criação, os atributos e os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos até por meio da criação. E isso me chamou muita atenção, esse fato, né, de pessoas que afirmavam não conhecer, não acreditar em Deus, mas 70% delas acreditam na existência de um ser superior. Ou seja, exatamente isso aí que Pri afirmou, né?
E isso aí que você falou, Sam, é algo até que a gente pode trazer uma discussão. Por que é mais fácil acreditar em outro ser superior, que eu não sei nem que ser é esse, que eu não tenho nome, eu não tenho evidências nenhuma sobre ele, do que acreditar em Deus? Porque Deus, ele exige, de certa maneira, que a gente mude alguns aspectos da nossa vida. Ele confronta a gente com a nossa natureza humana do pecado. E acho que para algumas pessoas é muito mais confortável eu imaginar que existe uma força superior, que existe uma força que guia o universo e que essa força, ela não tem nada a ver com pecado, ela deixa eu ser livre da maneira que o homem imagina que ele é livre, quando na verdade o pecado, a gente já sabe que ele não é liberdade, você está preso nele. Mas é difícil as pessoas se confrontarem com o pecado. E eu acho que esse medo, né, de se confrontar com o seu próprio pecado faz com que muitas pessoas, elas queiram acreditar que Deus não existe. E aí elas não conseguem acreditar, elas não conseguem ter tanta convicção assim para acreditar que Deus não existe, e elas acabam projetando outros deuses para poder suprir esse espaço, né, essa lacuna que fica nelas. Realmente, Pri, elas passam a, muitas vezes preferem falar que acreditam em Deus, mas não sabem exatamente qual Deus que elas acreditam, né, e se tornam agnósticos, que é um termo que ultimamente, vamos dizer assim, está muito na moda, né, não, eu não sou ateu, não, eu sou agnóstico, e isso é algo muito perigoso, porque assim como você falou, né, a pessoa, ela não quer que o pecado dela seja confrontado, ela sabe que existe uma vontade divina, mas ela prefere viver como se essa vontade não existisse. E quando a gente olha na prática, a maior parte dos agnósticos não procuram descobrir quem é esse Deus de verdade, eles só falam isso porque eles preferem deixar em aberto para não precisar lidar com as consequências de saber que existe esse Deus ele é o correto e eu vou precisar me submeter a algumas coisas que esse Deus de certa forma me pede para me submeter. Isso acaba gerando essa questão. E eu fico pensando assim, vocês podem me falar também, gente, se não falo não, que muitas vezes porque esse vazio que todo mundo tem, né, tem aquela frase que eu acho ela muito certa, todo homem tem um vazio dentro de si que é do tamanho de Deus, e aí quando você tenta preencher esse vazio com qualquer outra coisa que não é Deus, ele não preenche, porque Deus é o único que é capaz de preencher esse vazio. E aí eu penso nesses momentos, já que o tema é a fé nos tempos de crise, né, as pessoas que não têm fé em Deus, elas agora, como elas lidam com isso? Eu acho muito complexo, porque a gente também tá angustiado. Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu vejo as notícias, que eu vejo uma reportagem que estão abrindo 200, 300 escolas lá em São Paulo, e eu não fique angustiada com aquilo. De certa maneira, a gente fica temeroso. O que tá acontecendo? Eu não tenho controle sobre a situação. Mas a gente tem a esperança de saber que Deus é misericordioso e que tem o controle de tudo, né? E que a Bíblia mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente do que sejam essas coisas, a gente sabe que elas têm um propósito para Deus também. Isso. E aí, pode falar. Desculpa, pode falar, desculpa. E eu fico imaginando que quem não tem essa certeza, é um momento assim de muita instabilidade. É um momento de você ser confrontado, de fato, com toda aquela base frágil em que a sua fé está assentada. Sua fé está assentada talvez em coisas que você dava muito mais valor a elas e agora você percebe que elas não são tão fortes assim. Então é algo muito angustiante. E eu acho que a gente tem essa oportunidade agora, como jovens cristãos, de estar conversando também com as pessoas. Eu penso assim, que eu falo por minha experiência própria, que eu tenho vários conhecidos que são ateus, né? Alguns nem agnósticos dizem que são, se dizem ateus mesmo. E geralmente eles acreditam essa fé deles ou na ciência, ou na filosofia, ou até mesmo na própria razão humana, né? E agora, diante desse quadro de coronavírus, de incertezas, de meio de caos, assim, de instabilidade tanto social, na saúde, tanto econômica, eles estão meio que perdidos. Todo o norte que eu tinha, toda aquela ideia de um progresso humano, de que o homem estava se tornando cada vez mais independente de Deus, isso cai por terra. Tem um livro, não sei se vocês já leram mesmo, tem um autor bem famoso, eu não lembro o nome dele, ele é autor daquele livro Sapiens. É um livro bem best-seller e ele tem um outro livro que chama Homo Deus. E nesse livro dele, Homo Deus, ele tem uma frase que ele diz que o homem, ele tendo conquistado 3 antigos inimigos dele, né, que seria a fome, a praga e a guerra, ele estava
estava livre para perseguir o seu projeto e se tornar como Deus. E eu acho que o coronavírus agora ele vem, é um pouco irônico pensar nisso, mostrar que o homem ele não é tão forte assim como ele acha que ele é. Ele não é tão autônomo assim, ele é muito vulnerável, ele é mortal. E isso é algo que a gente estava esquecendo nos últimos anos. Verdade mesmo. Só voltando um pouquinho antes, por exemplo, mesmo, quando a gente é confrontado, quando vem doenças, os primeiros a ser confrontados são mesmo os cristãos, né? Assim vai chegar, mas se Deus é Deus, por que não pode impedir o corona? Afinal de contas, vocês mesmos dizem que ele não é bom. Recebi várias dessas, entendeu? Sim, né? Deus pode impedir o coronavírus, na verdade. Em inúmeros episódios da história, ele já impediu, também nós temos, né? Porque também tem a bondade e misericórdia dele. Ele fez nas escrituras, nós temos relatos de crente atualmente, né, em todas as gerações mostram isso. Contudo, sim, Deus também usa as tragédias, né, e as dores como amplificador da sua voz. Por exemplo, o objetivo também é mostrar a finitude. A finitude é o quê? Finitude é a qualidade, a prioridade, a condição do que é finito da nossa vida. Igual você falou mesmo, o ser humano, quando ele viu assim, ok, nós não estamos conseguindo a esse ponto, deu uma fechada, aí o ser humano começa a se pensar mais e tipo, como pode isso? Fico muito pensando nisso, aí tipo, até mesmo as doenças vêm, além de confrontar mesmo os não crentes, vem também para nós confrontar, para Deus falar assim, ok, agora, vocês também tem que ser a cura espiritual agora para todo mundo, entendeu? Eu vejo muito a doença como esse. Serve também para testar até a nossa própria fé em Deus, né? Isso é bem importante também. Isso que Pedro falou é interessante, porque as pessoas confrontam falando, mas se Deus é Deus, por que ele não tira essa doença e tal? E isso vem muito de uma coisa que o ser humano faz, que é criar na sua própria cabeça a concepção do que é Deus e o que Deus deve fazer. E isso, se você consegue colocar Deus na sua cabeça, então, de certa forma, você que é o verdadeiro Deus, né? E durante muitos anos a humanidade tem tentado fazer isso, né? A humanidade tem tentado se colocar no lugar de Deus através disso e tudo que Pri falou, né? Através da ciência, através da filosofia, o homem tem tentado substituir a Deus e mostrar que Deus realmente não existe e que ele é, de certa forma, superior a Deus e tudo isso. E aí vem uma doença dessa e mostra, né, que as coisas não são assim. Olha pra você ver como que uma doença, assim, de certa forma até simples, né? Ela tem fechado o e-commerce, tem adiado eventos esportivos, vários eventos, assim, no mundo todo, né? A gente vê os nossos governantes, assim, eles estão realmente loucos, eles não sabem o que fazem, porque eles não sabem se devem cuidar ali da saúde, se tem que ter preocupação com a economia, eles realmente não sabem o que eles estão fazendo. E exatamente por isso, né? Isso aí veio, tipo assim, para mostrar realmente, né, a necessidade que nós temos de busca, a necessidade que nós temos de salvação e que nós não somos nada, que tem um Deus criador, tem alguém superior a todo mundo, tem alguém acima de todos nós, né? E interessante que as pessoas, elas acabam pensando assim, né? Mas se Deus ele é bom, por que ele permite que essas coisas aconteçam? Eu acho que eu tava falando isso hoje mais cedo com Priscila, que se Deus ele fosse destruir todas as coisas ruins da Terra, ele iria nos destruir, porque a nossa essência, ela é uma essência maligna por conta do pecado. Então, na verdade, o fato de Deus permitir essas coisas e não acabar com tudo que é ruim na Terra, é também por causa do seu amor para conosco, porque ele prefere deixar essas coisas acontecerem por amor a nós, para não ter que matar toda a humanidade. E é um tempo muito bacana pra gente pensar sobre o que Deus quer ensinar pra nós, né? Alguns aí falaram sobre a questão de aprender a lidar consigo nesse tempo de quarentena, ou então ficar mais próximo das pessoas de casa. Eu acho que é lá em Tiago, Tiago no primeiro capítulo fala sobre as provas, né? Que Deus nos dá. E aí ele pega e fala que a prova da nossa fé produz perseverança, ou seja, nesse momento é o momento de perseverar e refletir sobre o que Deus tem para nós. Nossa vida, ela é tão frágil porque nós tínhamos vários planos, com certeza, principalmente para nossa juventude aí nesse primeiro semestre, que assim, não vamos dizer assim, que não foram da vontade de Deus, porque Deus permitiu algo que para mostrar que realmente não são os nossos planos que vão dar certo, se a gente for pensar apenas em nós, mas nós temos que pensar qual é a vontade de Deus, porque nós somos realmente tão frágeis ao ponto de vir um
vírus simples, né, como o Fanny colocou aqui, um vírus simples, e acabar com todo o nosso mês e a gente ter que ficar em casa sem poder fazer muita coisa. Então é algo que a gente precisa pensar também. Tudo bem que isso está acontecendo e isso tem o seu lado ruim, mas o que Deus quer que eu aprenda dessas partes? E eu tinha lido um texto nessa questão de o que Deus quer que a gente aprenda, em que o autor comparava o coronavírus ao profeta Natan. Lá na Bíblia, o profeta Natan, ele foi o responsável por confrontar Davi. Davi era um servo de Deus, e Davi, naquele momento ali, ele comete um pecado com Batseba, ele mata Urias, faz toda aquela série de questões para esconder a traição que ele tinha cometido. E aí Natan chega até Davi e conta para Davi uma história. Ele fala da história de um homem que tinha várias ovelhas e vai lá e mata a ovelha de outro homem que só tinha uma. E Davi, naquele momento, acha a história absurda, né? Fala, nossa, Natan, que homem é esse? Esse homem é perverso. E aí Natan fala, você é esse homem, Davi. Então, acho que o coronavírus, ele também vem para nós cristãos mostrar que a nossa fé também em Deus é muito fraca. Como a gente começou falando, e a gente fala muito sobre as pessoas que não creem em Deus, e a gente fala e imagina assim, não, eu creio em Deus, então não tem problema nenhum. Mas será que você realmente crê em Deus? O coronavírus vem mostrar, talvez, que a gente estava muito parecido com o mundo. A gente não estava sendo diferente do mundo, a contramão do mundo, do que aquilo que a gente fala. A gente talvez estava priorizando muito mais relações virtuais do que relações presenciais. Talvez a gente estivesse dando muito mais valor às nossas posses, nossos bens materiais, dando muito mais valor, talvez, a essas questões que são próprias do mundo do que aquelas questões que são de Deus. E eu acho que isso é uma coisa que vem nos ensinar muito também, nos confrontar de certa maneira, assim como Natan confrontou Davi, para a gente perceber mesmo que não é a gente que tem o controle de nada, que nós não somos autossuficientes, que nós não somos fortes, que nós somos vulneráveis, não só a gente, toda a humanidade, né? Isso é um vírus que tem abalado as estruturas de todo o sistema mundial, tanto econômico, quanto financeiro, quanto social, quanto da saúde. Isso é algo que pode trazer algo pra gente. Será se de fato eu estava confiando em Deus? Será se minha esperança não estava muito mais na ciência, ou no Estado, outra vez nas minhas próprias riquezas? Então é algo que é um chamado, de certa maneira, também para a gente refletir sobre a nossa própria relação com Deus nesse momento. É interessante esse texto que Júlia usou, de Tiago, a respeito da perseverança, a respeito da aprovação e como a aprovação gera perseverança. E é interessante que, se a gente for pegar a continuidade do texto, Tiago fala que essa perseverança deve ter uma ação completa para chegar num ponto em que nada nos falte. Esse nada nos faltar não é nesse sentido de não ter mais dificuldade, não passar por doença, não passar por dificuldade econômica, mas é no sentido de que nada disso importa. Exatamente por quê? Porque nossos olhos não vão estar mais focados nas coisas aqui terrenas. Nossos olhos vão estar focados nas coisas do céu. Essa semana a gente teve um devocional falando a respeito disso, né? Será que a nossa mente, ela tá confiando nas coisas aqui na terra? Ou será que a nossa mente, se a nossa confiança está depositada nas coisas do céu, será que o nosso coração, ele tá querendo desejando coisas aqui na terra? Ou será que ele tá desejando as coisas do céu, as coisas que Deus tem para nós? Será que no nosso dia a dia nós temos vivido como pessoas aqui da terra, ou nós temos vivido apenas como nós somos aqui de passagem, né? Será que nós temos vivido como cidadãos da terra ou cidadão do céu, né? É uma coisa que essa doença nos leva a refletir também a respeito sobre isso, né? Em quem nós temos confiado, o que de fato é importado para nós, se são as coisas aqui da terra, se são juntar tesouros aqui na terra, se é ser bem sucedido, se é ter uma família, se é qualquer coisa aqui, ou se nós estamos desejando ardentemente as coisas do céu, as coisas que Deus tem para nós. Amém, Sam. Eu acho que essa é uma reflexão muito forte que o vírus traz pra gente. E eu acho que a gente tem duas escolhas diante dessa reflexão e dessa perspectiva de verificar mesmo quais são as nossas prioridades, né? Se a gente tem dado muito mais valor à terra, às coisas daqui da terra, do que às coisas do céu.
Ou a gente pode agir, né, como o próprio Davi agiu, né, quando Natan confronta ele, que ele se arrepende, ele se prostra, ele se volta até o Senhor. Os próprios homens em Nínive, quando Jonas chega até eles e fala que eles seriam destruídos, e eles se arrependem e vestem roupas de saco e se ajoelham e pedem perdão a Deus. Ou a gente pode ter uma atitude como o faraó do Egito teve, que mesmo diante de Moisés falando com ele constantemente, depois de 7 pragas, o coração dele ficava cada vez mais duro. Então acho que nem todos talvez não entendam essa mensagem, mas a gente estando aqui discutindo isso já é uma coisa muito interessante, já percebe que a gente está vendo o que tem por trás, né, os propósitos que Deus tem. Como a gente falou no início, né, todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essas coisas que não são tão boas, né, essas coisas também que são ruins, como esse coronavírus. Deus ele sempre tem algo a nos ensinar, né? E eu acho que todos nós podemos aprender alguma coisa se os nossos corações estiverem abertos, né? Então, eu acho que o principal ponto é você realmente ter essa escolha de entender a situação que nós estamos vivendo, né, nesse tempo de crise, realmente ter fé que as coisas vão melhorar, porque a Bíblia própria fala que nós não precisamos nos preocupar com o dia do amanhã e cada dia o seu mal, mas que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus ele sabe estudar as coisas, mas nós sabemos que as coisas vão melhorar porque nós cremos num Deus que faz coisas que a gente não imagina. Então assim, a gente precisa realmente abrir os nossos corações para permitir que Deus nos ensine algo nesse tempo de fé. E uma vez eu li um livro que chama Crer é Também Pensar, do John Stott, e ele vai falar exatamente sobre a questão de que a fé, ela é algo que você acredita em uma coisa que você não vê, mas ela não é uma fé burra, por assim dizer. Você também pensa racionalmente em questão da sua fé, porque, por exemplo, Deus ele não vai te pedir para você pular de uma janela do nada. Você não precisa, se uma pessoa chegar em você e falar, nossa, pula aí, porque é de Deus. Você não vai fazer isso porque você pensa e sabe que Deus não te pediria uma coisa dessas. Então, por mais que nós estejamos baseando as nossas esperanças em algo que não é palpável, nós cremos nisso com uma base, e a nossa base é a Bíblia. Eu fiz um devocional pro canal da Jubajap e eu falei lá em Romanos, e eu citei um mito que é da caixa de Pandora, onde Pandora ela foi a primeira mulher criada por Zeus, e Zeus dá pra ela uma caixa, né, onde continha todos os males do mundo. Só que ela era uma mulher muito curiosa, e nisso ela abriu essa caixa, e todos os males, né, que hoje nós temos foi por causa disso, no mito, porque ela abriu essa caixa, só que ela não deixou apenas um mal sair, que era a esperança. E eles acreditam que a esperança é algo ruim, porque te dá, como posso dizer, te dá esperança sobre algo do futuro que muitas vezes pode não se concretizar. Então é melhor que nós não tenhamos esperança e sempre sejamos racionais. Só que Deus, quando ele vai falar sobre a esperança, principalmente lá em Romanos, no texto, eu acho que é Romanos 8, ele vai falar justamente isso, que nós precisamos, na verdade, ter esperança, porque a nossa esperança vem de Deus. E é uma esperança baseada em algo, ou seja, a nossa fé realmente precisa ser algo racional, porque nós cremos em um Deus que também é racional, não é apenas uma questão emotiva. Então nós precisamos ter fé no nosso Deus e entender todas essas situações e realmente aplicar isso na nossa vida, nas nossas vidas, porque Deus ele tem algo para nos ensinar. Verdade. Por exemplo, quando você fala mesmo, de que lógico que Deus não vai pedir pra gente pular, né? Por exemplo, isso não significa que não haja nenhum motivo para se preocupar, né? Com que devemos ignorar também os conselhos profissionais, né? Médicos, especialistas, saúde pública e tal. Mas o pânico e o medo não vem de Deus. A calma, a esperança, sim, isso é de Deus. Por isso que a gente é possível responder a uma crise com seriedade, com a fé, né? Mesmo cristã, mantendo um senso interior de calma e de esperança, sem se deixar passar por tudo isso. Realmente, e você entrou em um tema sensacional, porque muitas pessoas estão achando, por exemplo, que não precisa deixar de ter os cultos nas igrejas, porque nós temos fé em Deus e tal. Isso, verdade. Mas a fé é justamente a questão do pensar. Eu tenho fé que Deus vai nos ajudar e que vai curar toda a humanidade. Porém, eu também devo fazer minha parte. Eu não posso omitir como cidadão. Por isso, tanto que a nossa igreja tá com as portas fechadas, né? Mas a gente não deixa de se reunir, seja através das redes sociais ou sim, qualquer coisa do tipo. Porque o que é importante na igreja não é o templo, mas sim nós como uma família. Quando a gente vai ler lá em Atos, você percebe que a igreja não era um lugar fixo, mas era onde as pessoas se reuniam. Ou seja, você não perguntava onde é a igreja, mas você perguntava onde a igreja vai se reunir. E é exatamente isso que nós estamos exercendo hoje. Onde nós vamos nos reunir? É no
WhatsApp, através de um vídeo que o nosso pastor mandou, é numa live no Instagram, onde a juventude está fazendo, e é um ótimo ponto que você tocou aí, Pedro, porque realmente nós não devemos deixar de fazer a nossa parte como cidadãos, mas não é só porque nós estamos aqui, por exemplo, em quarentena nas nossas casas, que a gente deixou de ter fé em Deus. Eu acho até que é uma forma muito interessante do coronavírus mostrar isso, que a igreja somos nós, a igreja não é o templo. A fé em Jesus, ela tá além de você simplesmente ter aquela rotina de frequentar os cultos, porque você tem que ter um relacionamento individual com Jesus também. Acho que quem se apega muito a uma religiosidade, ao invés de um relacionamento de fato com Jesus, é um momento de crise para ele, porque ele não consegue exercer a religiosidade da forma como ele estava acostumado a realizar, né? Mas quando a gente percebe isso, que a igreja somos nós e que a gente pode continuar em comunhão com as ferramentas que foram dadas aí pela tecnologia, que são presentes de Deus também, a gente vê que é uma nova realidade, mas é uma nova realidade também que, como a gente compartilhou aqui no início, nos faz muitas vezes nos aproximarmos mais de outras pessoas, uma conexão que não é pessoal ali de estar frente a frente um com o outro, mas que ela pode ser uma conexão muito profunda, né? Pedro compartilhou a experiência dele com o Anderson, eu também tô tendo experiência com várias pessoas que eu não tinha tanto contato e que essa quarentena tá nos aproximando, então são frutos positivos desse isolamento social também. É até contraditório, né, a gente pensar que o fato de termos que afastar um dos outros tem nos aproximado, né? Parece que finalmente a gente está passando a entender a importância também dessas ferramentas que nós temos hoje, né? Nós estamos aprendendo a usar ferramentas como o WhatsApp, como o Instagram, como chamadas de vídeo. Por exemplo, a gente provavelmente não estaria fazendo um podcast como esse de hoje se não fosse por uma crise como essa. E isso é algo que vai ficar aí, né? Que muitas pessoas podem acessar no futuro, é algo que vai ficar ali, que Deus pode usar isso para alcançar a vida de outras pessoas, e é uma coisa muito importante a se pensar também, que o fato da gente poder descansar no Senhor, da gente poder ficar tranquilo sabendo que tudo está nas mãos de Deus e ter fé de que tudo isso é um propósito, a gente poder realmente descansar e ficar tranquilo, e serve também de testemunho para a vida de outras pessoas, porque igual a gente abordou aí, essas pessoas que não acreditam em nada, elas se encontram-se desesperadas e tudo, e ao ver nas nossas vidas essa tranquilidade que nós temos no Senhor, com certeza isso serve de um testemunho para essa pessoa. Por exemplo, ele pode ficar pensando assim, Júlia, tem algo diferente em Júlia, por que Júlia consegue ficar tão tranquila num momento como esse? Como é que ela consegue descansar tão tranquila numa situação como essa? O que é que traz essa tranquilidade a ela? Com certeza, essas pessoas que não acreditam em nada ficam com essa pulga atrás da orelha, né? Realmente. E um fato interessante é que, por exemplo, eu estou no 3º ano do ensino médio. E assim, o pessoal, grande parte, está desesperado com o Enem, com as aulas e toda essa questão. E eu não deixo de estar preocupada, mas eu não estou desesperada, sabe? E eu acho isso tão interessante, porque eu vejo que essa paz que tem no meu coração vem exatamente de Deus. Vem de entender que se eu tiver que ficar mais tempo tendo aula, se eu tiver que ficar tendo aula, por exemplo, até, sei lá, o início do ano que vem, é porque é da vontade de Deus. E porque eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas essas pessoas que, por exemplo, são da minha sala e que não têm essa visão que eu tenho, estão desesperadas, com medo em relação à faculdade, que tecnicamente, né, seria no ano que vem, ou então em relação ao Enem, porque o Enem, ele não adiou, né, a data das provas. Então, eu percebo isso claramente nessa época, que eu entendo que a minha paz, a paz que eu sinto quando eu vou fazer as minhas coisas, ou deixar de fazer nesse caso, né, vem de Deus. E que é muito difícil você viver sem ter essa paz que vem apenas de Cristo. Sim. Uma coisa também que as pessoas meio que esperam da gente, né, como cristão, tipo, por exemplo, demonizar mesmo a questão da doença, né? Eu vi um vídeo falando que um chinês idoso, ele entrou num vagão lá no metrô da cidade de Nova York e o vagão esvaziou tudo, quando as pessoas começaram a gritar com ele e tal, e disse, né, porque isso também é fácil, né? Diz que era a maioria cristãs e tal, e a gente tem que resistir mesmo à tentação de demonizar ou criar meio que um bode expiatório, né, pra qualquer tipo de doença. Já
apontar que é o demônio que aumenta estresse, o Covid-19, né? Não é uma doença chinesa, ela não é uma doença estrangeira, não é culpa de ninguém. Da mesma forma que as pessoas são infectadas, as infectadas, né? Desculpa, não tem culpa. Quando eu tava vendo mesmo esse vídeo desse chinês, eu lembrei quando Jesus se perguntar sobre um homem cego, quem pecou? Para quem esse homem cego nasceu? Perdão, deixa eu só lembrar aqui, de onde, se eu não me lembro, é que no Jó 9 alguma coisa, eu não tô lembrando bem, mas quem pecou? Para esse homem cego nasceu. A resposta de Jesus foi ninguém. A doença não é uma punição, então a gente também não deve demonizar ela, né? Pior, a gente conversou muito de ver a fé nossa, muitas coisas foram canceladas, né, por causa do coronavírus, e o amor não pode ser uma dessas coisas que foram canceladas, né? Não sei se ficou bem explicado o que eu quis dizer, mas não demonizar, mas... Não, deu pra entender, Pedro, é isso mesmo. Acho que é um bom ponto a se tocar. Eu já ouvi alguns comentários nesse sentido, de imaginar assim, as pessoas que são servas de Deus não vão pegar coronavírus só vai pegar nas pessoas que não são servas de Deus, como se fosse uma espécie de punição de Deus. Gente, eu não enxergo dessa forma, mas se for pra gente pegar o coronavírus, eu espero que não. Eu tô igual Jesus na oração lá do Getsemane. Se possível, Jesus, afaste, se possível, Deus, afaste de mim, se possível. Mas eu acho que também é algo que faz parte, né? Se for pra mim pegar, eu sei que Deus vai ter algum propósito. E se for pra mim pegar e curar, glória a Deus. E se for pra mim pegar e falecer, glória a Deus também, como diz o Instituto da Graça, né? Então a gente também parar de achar que qualquer doença, só quem não é servo de Deus vai pegar coronavírus, os servos não vão pegar. Não tem relação, isso não tem, tá totalmente além dessa dinâmica, né? De servos e não servos. E então, galera, esse foi o nosso assunto, mas o nosso podcast ainda não acabou, porque aproveitando que tá todo mundo em casa, sem nada pra fazer, por assim dizer, vamos deixar aqui algumas recomendações. Se vocês estão nos grupos de devocionais da juventude, talvez você já tenha visto, nós estamos fazendo o quadro que chama Quarentenou, e nós decidimos abrir aqui pra vocês. E a minha primeira indicação aqui é o filme A Bela e a Fera. Eu acho que todo mundo, se não tiver visto, já ouviu falar, porque é um clássico filme da Disney, e os filmes da Disney são sensacionais. Mas uma coisa que eu percebi particularmente no filme da Bela e a Fera foram, na verdade, 3 tópicos. O primeiro tópico é porque a Bela, ela era uma mulher, assim, sensacional, à frente do tempo dela. Logo no início, você já vê que ela tinha um toque diferente. Ela gostava de ler, ela gostava de histórias, ela gostava de ser diferente. E ela sabia que a vida era muito mais que aquela vilazinha onde ela morava. Só que, ao mesmo tempo, ela sabia como se portar naquela vila. E uma aplicação que eu tive pra mim foi: será que eu estou tendo os olhos realmente no eterno? Apesar de eu estar aqui e saber como me portar aqui nessa terra, será que eu estou sendo uma pessoa à frente do meu tempo por estar pensando no eterno? Será que eu estou agindo como a Bela? E além disso, a gente também percebe a relação que ela tem com o pai dela, que é uma relação assim, ela realmente sabe como honrar o pai dela, ela troca de lugar, né, com ele. Quando a fera pega o pai dela, ela troca de lugar para que ele pudesse ser liberto. E isso mostra um amor muito grande que ela teve em relação a ele, e é algo que nós devemos praticar. Na Bíblia fala, né, que se nós honrarmos os nossos pais, os nossos dias serão prolongados. Então é um mandamento que, assim como ela fez, ela honrou o pai dela, nós devemos também fazer. E além disso, ela é, pra mim, um exemplo na questão da mulher sábia que edifica a casa, porque ela estava lidando, literalmente, né, nesse caso, com uma fera, mas mesmo assim, ela sabia quando falar, o que falar, e ela, de certa forma, conquistou o coração dele por causa do jeito dela de ser. E assim, muitas vezes isso nos falta, né, especialmente, vamos dizer assim, para as meninas. Muitas vezes a gente acaba mais atrapalhando alguma relação do que construindo, porque nós não sabemos como agir, como falar, e não sabemos agir com sabedoria. Mas ela conseguiu fazer isso naquele castelo, né, por assim dizer. Ela foi uma mulher realmente sábia, que honrou o pai dela e que tinha os olhos no eterno, por assim dizer. Essa eu deixei aqui como a minha indicação. Quem aí é o próximo a dar indicação de algum filme, série ou livro? Gostei muito da indicação. É o meu livro favorito, é a minha princesa favorita da Disney, a Bela. Eu gosto muito da história dela. E minha indicação é
o filme Toy Story 4. Na verdade, toda a franquia Toy Story, mas eu vou remeter ao 4, foi o último que eu assisti e eu acho que essas características ficam mais evidentes. É o último filme lançado da franquia Toy Story, já tem 25 anos essa franquia, né? Então, a franquia aí que Júlia nem era nascida, nem Samuel, acho que nem Pedro, quando lançou, eu já era. Mas a maioria de vocês nem eram nascidos quando lançou a franquia. Mas é uma franquia que eu acho que vocês já devem conhecer, ela é bem famosa. Inclusive o Toy Story 4, ele ganhou o Oscar esse ano de melhor filme de animação. Eu achei muito merecido, foi um filme que eu assisti muito despretensiosamente, sem muitas expectativas, porque não é uma franquia que eu gosto particularmente, mas eu me surpreendi. E uma das lições que eu percebo, assim, que a gente pode tirar para nossa vida cristã, primeiro é o quanto o Woody é um baita amigo, gente. Eu queria ter uns amigos igual o Woody. Ele se preocupa demais com os amigos dele. Tanto amigos novos que não eram do círculo social dele de amizades há mais tempo, e ele sempre se porta, né, com a dona dele, antes era o Andy, agora é a Bonnie, como ele tem esse carinho, essa cautela. Contudo, ao mesmo tempo, fica uma certa dúvida no ar. Até que ponto o Woody ele é amigo porque de fato ele é amigo, ou ele é amigo para receber amizades em troca? Será que muitas vezes a gente não ama as pessoas para elas amarem a gente em troca? É como se fosse assim, ou algo em que a gente ama alguém ou faz algo bom para ela, esperando que aquilo traga algo positivo para nossa vaidade, traga algum reconhecimento, traga alguma coisa para o nosso ego. Isso é algo que esse último filme, ele deixa essa crítica, de certa maneira. Será se algumas vezes, como a gente age, fazendo bem pra alguém, a gente tá fazendo de forma desprendida, de forma, de fato, amando aquelas pessoas, ou estamos fazendo isso de forma egoísta, pensando ali no que eu vou ganhar em troca, nem que seja uma própria satisfação no meu ego. Mas, ao mesmo tempo, também nos mostra que é importante a gente amar as pessoas. E o como a gente tem que amar sem distinção, né? E é algo que Jesus nos ensina. Jesus, ele veio aqui para ser nosso amigo, e ele também teve amigos. Jesus, ele teve, além dos 12 discípulos, ele era muito amigo de Pedro, de Paulo, de João, de Pedro, de João, e esse mostra o quanto a gente também tem que seguir esse exemplo de Jesus. E assim, é só uma reflexão que eu acho que esse filme me trouxe, justamente da gente questionar nós mesmos, como a gente tem lidado com as amizades. Será que eu tenho deixado as minhas amizades me definir? Ou será que eu tenho tentado ser alguém para moldar para os meus amigos me aceitarem? Porque, na verdade, as amizades aqui da Terra, e talvez eu acho que é isso que os filmes da Pixar e Toy Story é muito brilhante em fazer, são as despedidas. Elas são lindas. Então, quem não chora, a pessoa é muito sensível, porque elas são muito lindas. E, assim, isso mostra que é algo natural. A gente pode ter amigos aqui na Terra, na verdade, são uma ordem, a gente ama as pessoas, mas as pessoas, a gente vai se despedir delas em algum momento. Ou talvez por distanciamento, ou talvez até pela questão da própria morte, mas a gente tem um amigo que é eterno. Esse amigo é Jesus Cristo. Ele é Deus através da figura de Jesus Cristo. E esse amigo, ele tá aqui com a gente o tempo todo. Esse amigo nunca vai nos trair, esse amigo não está esperando nada em troca dessa amizade, não é uma amizade egoísta. E a gente também tem que se relacionar com ele dessa forma. Então, acho que é uma boa lição que esse filme nos traz. Além de ser um filme muito lindo, eu indico toda a franquia de Toy Story, principalmente o último filme. É aquela questão, né, Pri? You got a friend in me. Exatamente. Acho que isso é uma indicação de filme também. Sim, eu particularmente também gosto muito das animações, gosto muito do Toy Story e tudo, mas a indicação que eu tenho pra hoje é do filme da Liga da Justiça, é um filme de 2017, e eu particularmente gosto, não vamos discutir isso aqui agora, mas é um filme que eu particularmente gosto muito, e uma percepção que eu li a respeito essa semana que achei muito bacana foi a respeito do Batman no filme. Eu acho que é conhecido de todo mundo que o Batman é um personagem conhecido por ser arrogante, ele não costuma pedir ajuda de ninguém, né? Ele costuma ser solitário e tudo, mas uma coisa interessante nesse filme é que ao ver uma ameaça iminente, ao ver um inimigo muito forte que estava surgindo, ele decide ali formar uma equipe de super-heróis e além disso ele percebe que essa equipe que ele estava formando não seria forte o bastante para deter esse inimigo. E aí é um ponto assim interessante porque o Batman ele foi humilde em dois sentidos, no sentido de reconhecer que ele precisava de ajuda e que essa ajuda ainda não seria o bastante. E aí ele vai e decide uma tentativa de ressuscitar o
Superman, porque ele reconhece que só com a ajuda do Super-Homem que eles iriam conseguir vencer o inimigo. E ali uma percepção uma analogia que a gente pode fazer a respeito disso é da nossa convivência enquanto igreja, porque é natural que vão surgir ali momentos de dificuldades, momentos ali de desânimo mesmo, momentos ali que nós vamos precisar de apoiar, de ter o apoio um do outro, de ser o suporte um do outro. E é algo que eu acho que esse filme vem a nos ensinar, essa necessidade que nós temos de caminhar um com o outro e que sozinho nós não conseguiremos vencer várias batalhas, seja um pecado, seja uma dificuldade financeira, seja uma dificuldade na fé mesmo, que nós necessitamos um do outro, caminharmos junto como igreja a fim de vencermos essas dificuldades. É uma indicação que eu deixo aí para essa quarentena de um filme que eu gosto bastante. E você, Henrique, você tem alguma indicação aí? Ah, sim, eu não tenho não. Então tá bom. Eu vou fazer outra indicação, mas mesmo sem textinho, é só pra vocês assistirem, que é fantástico. Gente, assistam todas as Crônicas de Nárnia, tem disponível na Netflix, então eu sei que é um stream que todos têm acesso, a maioria tem acesso. Assistam, o C.S. Lewis, que é o autor do livro As Crônicas de Nárnia, que inspirou os filmes, ele é um autor cristão, inclusive ele tem vários livros cristãos também escritos. E pra quem não sabe, né, As Crônicas de Nárnia é uma metáfora bíblica. Se você ler todos os livros na ordem, é como se fosse a história desde a criação até o Apocalipse. Então a gente tem 3 filmes lançados, não necessariamente na ordem do livro, mas eles também são bem uma analogia a alguns personagens bíblicos. Então fica o desafio para vocês assistirem e tentar identificar ali que trecho da Bíblia é aquele, quem são os personagens representados ali. Realmente, muito bom. Eu queria deixar outra indicação também. São de... Pode falar. Pode falar? São de 3 filmes, na verdade. Anotem aí, um chama Invencível, o outro chama Raça e o outro chama Coach Carter. São filmes que eu creio que tem muito a nos acrescentar enquanto cristãos e também enquanto seres humanos. São filmes que nos ensinam ali várias histórias mesmo a respeito de persistência, a respeito de fé e a respeito de transformação de vida. Então é um filme que eu indico. Se vocês puderem assistir, indico muito, viu? Muito bom. Alguém mais tem alguma indicação? Só essas por enquanto. Então tá bom. Mas esse foi o nosso podcast. Só pra deixar claro aqui, foi o primeiro podcast. Todo mundo que tá aqui nessa ligação, nesse vídeo. Então perdoe a gente qualquer problema, qualquer coisa. Por favor, não compare a gente com os podcasts que vocês têm costume de ouvir, porque ainda porque nós somos bem melhores. Não. Exato. Nós somos bem melhores. Somos melhores. Mas, por hora, a gente fica por aqui. Esperamos continuar aqui com esse tipo de programação. Se vocês tiverem alguma sugestão para tema ou qualquer coisa do tipo, é só comentar aqui embaixo ou mandar lá pra gente mesmo, né? Lá no grupo da juventude, se você for da nossa juventude. Mas é isso. Alguém tem alguma palavra de encerramento? Alguma frase de efeito? Não tem. Só fiquem com Deus, gente. Beijos e fiquem em casa. Beijos, galera. Foi um prazer estar com vocês 3. Eu amo vocês 3 demais. E é isso aí. Depois terminar a quarentena, eu quero todo mundo aqui em casa, entendeu? Fechei. Vindo aí, ó. Tá vendo, Sam? O mais engraçado que eu fiquei pra fazer da sexta-feira, como é que chama mesmo? Dos jovens? O PG. O PG? O PG, você viu? Bem no meu dia que eu estudei há 3 semanas seguidas pra nada. Pra nada não, né? Que Deus me usou muito, perdão, Senhor. Mas quando voltarem, se preparem, não faltem todo mundo que tá aqui. Você vai ter ficado 40 dias preparando. 40. É verdade. Vai ser bom, hein? Vai ser boa a palavra. Glória a Deus. Mas Amém. isso. Vou deixar então uma frase de efeito aqui. Eu tenho um caderninho de frases. Eu achei que essa frase vai ajudar a gente aqui bastante. Mas a frase é o seguinte, ó. Ele nos criou de tal forma que não nos dá descanso enquanto não descansamos nele. Fiquem com essa, então. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijos. Falou, galera. Tamo junto.